Bom dia, pessoal. Hoje eu quero falar sobre contentamento em Filipenses capítulo 4, os dois textos, dois versículos, versículos de 11 ao 13, diz assim: Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também estar honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Querido, diante desse texto, a gente fica pensando como que um homem, uma pessoa, um ser humano pode chegar a dizer, que pode todas as coisas naquele que o fortalece. É muito interessante esse versículo porque geralmente as pessoas gostam de citar esse texto de forma equivocada, ou seja, coloca ele num contexto totalmente diferente em que alguns estão vivendo ou experimentando a sua vida, né? Então, assim, muitas vezes a gente diz assim, tudo posso naquele que me fortalece, mas com um tom meio que arrogante, né? Um tom meio de superioridade, porque somos cristãos, porque servimos a Deus. Mas por que será que Paulo chegou a dizer tudo posso naquele que me fortalece? Os versículos que nós lemos anteriores a esse versículo 13 vai exatamente nos explicar e nos orientar diante do contexto da vida de Paulo, né? Para Paulo poder dizer que ele podia todas as coisas em Cristo Jesus que o fortalecia, é porque ele viveu experiências incríveis com o Senhor. Ele viveu momentos em que ele tinha propriedade para falar, que ele podia todas as coisas. Então, meu querido, eu queria trazer hoje uma pequena reflexão sobre contentamento e eu queria trazer isso como algo que nós precisamos aprender. Contentamento precisa ser aprendido. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto, falando sobre isso, é que contentamento é algo que eu preciso aprender. Ninguém é contente, ninguém nasce contente, né? Ninguém nasce com contentamento, ninguém nasce satisfeito, não é? As experiências, a vida, a maturidade vai nos mostrar e vai nos ensinar a cada dia da nossa caminhada experiências com Deus, onde nós vamos poder olhar para trás e dizer, eu tenho contentamento, porque eu já vivenciei isso, eu já passei por isso, então o Senhor me fortalece, o Senhor foi comigo, então o Senhor será comigo novamente. Então, primeira lição sobre contentamento é que o contentamento precisa ser aprendido. O contentamento é uma arte que precisa ser trabalhada todos os dias. É uma arte que precisa ser aprendida. Ninguém nasce sabendo de tudo. Pelo contrário, somos como aquela criança que, tendo acesso a inúmeros coisas, brinquedos, pirulitos, a gente chora para não conseguir carregar, porque não conseguimos carregar todos, né? A gente quer pegar tudo aquilo que está na nossa frente. A natureza humana é assim, ela é inclinada para o descontentamento, mas Jesus nos chamou para sermos satisfeitos, sermos contentes nele. Uma outra coisa que eu aprendo é que o contentamento não depende das circunstâncias. Eu não preciso dizer, hoje eu estou contente, hoje eu sou feliz. Não, eu sou feliz e ponto final. Eu sou feliz, eu tenho alegria, eu tenho contentamento, porque o Senhor é a minha alegria, porque o Senhor é a minha força, porque o Senhor é aquele que me sustenta a cada dia, né? Então o contentamento não depende de circunstância. Aí é moleza, né? Você ser, hoje eu estou feliz porque eu estou cheio de dinheiro, hoje eu estou feliz porque tem tudo que eu preciso na minha mesa. Não, contentamento é exatamente ao contrário, não depende de circunstância, né? Tanto, como Paulo diz, tanto sei passar por abundância, como também por escassez.
Então, desse modo, queridos, vemos que o contentamento não depende de circunstâncias, das circunstâncias em que eu me encontro, em que nós nos encontramos. É um ensino diferente daquele que estamos habituados a ouvir, mas é verdadeiro, né? Hoje em dia, qual é o ensino que nós ouvimos aí? Principalmente no mundo competitivo, corporativo, né? Onde todo mundo quer passar por cima de todo mundo. Então, contentamento para as pessoas é ter muito dinheiro, é ter uma casa boa, é não faltar absolutamente nada, não é nem que precise, mas que eles querem por vaidade. Então, a Bíblia vai dizer exatamente isso, que tudo é vaidade, né? E tudo tem seu tempo determinado. Então, eu não preciso ter todas as coisas. Eu preciso ter aquilo que eu necessito, que Deus acha, que Deus vê que vai ser bom para mim. Então, uma outra lição que eu aprendo ainda aqui sobre contentamento, é que contentamento é fruto da minha comunhão com Deus. Se eu tenho comunhão com Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu me aproximo do Senhor, quanto mais eu caminho com Ele, mais eu tenho contentamento, mais eu tenho satisfação, né? Quando ele diz tudo posso naquele que me fortalece. Paulo escreveu isso. Aqui está o segredo. O segredo de Paulo estava exatamente naquele que me fortalece. Aí você pode verdadeiramente dizer tudo posso, porque eu aprendi com ele, porque eu aprendo com ele. Então Paulo estava em Cristo e Cristo estava nele, desfrutava de uma verdadeira comunhão com o Senhor, né? Sabia que pertencia a Jesus e que, além daquilo, nada valia, né? Paulo chegou a dizer que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então a vida de Paulo era totalmente entregue ao Senhor, de maneira que não fazia mais sentido algum se não fosse aquilo na sua vida. E uma última coisa que eu quero trazer como ensino dessa palavra, queridos, é que o contentamento é resultado de uma missão. Você foi chamado com um propósito, você foi chamado para uma missão, né? Quando ele diz estou experimentado, o que é que Paulo quer dizer com experimentado? Estou experimentado, Paulo está dizendo isso falando a semelhança de um soldado, ou de um explorador, ou de alguém que trabalha e que tem uma missão a cumprir e que passa por certas privações, mas não se queixa disso, pois está envolvido na realização de uma grande tarefa. É como aquele soldado que Paulo também fala, né? Em uma outra carta ele diz assim, que o bom soldado, ele não se embaraça com as coisas deste mundo. Antes, por quê? Porque ele tem uma missão a cumprir para o seu patrão, ou para o seu chefe, o seu general, e Cristo é o nosso general, né? Então, o contentamento é resultado de uma missão. Você tem uma missão, nós temos uma missão. Então, querido, nesta manhã, seja contente. Nesta manhã, aprenda a se contentar. Não é se acostumar. Não estou falando de se acostumar com as coisas, né, que vêm. Não. Estou falando de contentamento. Né? Contentamento é diferente de se acomodar, de se acostumar, de estar na zona do conforto, né? A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que Paulo passou por tudo isso, por provações, por privações, por assalto, por naufrágios, mas ele chegou a dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou seja, naquele que fortaleceu naquele dia do livramento, do assalto, do roubo. Enfim, queridos, seja contente hoje em nome de Jesus. Eu quero encerrar com uma frase de Allen Park, que ele diz o seguinte: não há nada que possa fazer uma pessoa se sentir tão bem quanto saber que está fazendo uma saudável diferença. Então faça a diferença hoje. No mundo de insatisfações, no mundo de competições, seja diferente, seja contente. Tenha contentamento naquilo que Deus colocou nas tuas mãos como mordomo de Cristo, como aquele que vai administrar aquilo que Jesus entregou em suas mãos. Que Deus abençoe a sua vida mais uma vez em nome de Jesus. Amém.